Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui para falar um tema muito importante de processo do trabalho. Quero conversar com vocês sobre competência territorial. É isso aí, pessoal. Competência territorial é um dos temas mais básicos de processo do trabalho. E para você que vai fazer a prova do TRT, você não pode chegar nessa prova sem você conhecer essa competência territorial e os seus desdobramentos numa audiência trabalhista, numa possibilidade de contestação, numa possibilidade de requerimento de incompetência, arguição de competência. Mas antes de mais nada, pessoal, antes de nós entrarmos nesse tema, quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Você ainda não está inscrito? Se inscreva no canal, porque quem já está inscrito, toda terça e quinta, ele já sabe, ele recebe o conteúdo sempre de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você já gostou desse tema, competência territorial, peço que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham esse acesso ligado ao assunto direito do processo do trabalho, nesse caso aqui, competência territorial. Gente, olha só, por que eu digo para vocês que isso é um tema básico? É isso que muitas vezes evita que você perca um tempo numa ação trabalhista que vai ser jogada no lixo, pessoal. Eu sempre digo para todo mundo, não adianta você ser PhD se você não fizer o básico. Na aula passada, eu já comentei com vocês que, por exemplo, o juiz do trabalho, na hora dele selecionar ali os seus assessores, eles vão procurar certamente as pessoas mais capacitadas, as pessoas que ele perceba que conhecem o direito do trabalho e processo do trabalho. E olha só, quem já está aqui no canal, quem já me conhece, sabe que eu sempre bato nessa tecla. Saiba muito o processo civil e aqui na área trabalhista, saiba muito o processo do trabalho, porque não adianta você fazer uma petição inicial de 10 páginas, linda, maravilhosa, colocando todos os artigos, gastar às vezes 2 dias buscando as melhores jurisprudências pertinentes ao tema, afeta a sua reclamatória trabalhista e você distribuí-la no local errado. Isso acontece bastante, seja porque o reclamante às vezes ele não informa corretamente o local de trabalho, seja porque o advogado, embora tenha recebido essa informação, não conhecia o artigo 651 da CLT. E vamos lá, pessoal, começando. Olha o que fala o artigo 651. A competência de julgamento da ação trabalhista é o da localidade do trabalho, aonde aquele funcionário trabalhou, aonde aquela reclamante, aonde aquele reclamante trabalhou. Olha só a seguinte situação: a pessoa mora em São Gonçalo, mas ela realiza as suas atividades em Niterói. A competência da Justiça do Trabalho é de Niterói. Se ele morasse em São Gonçalo e trabalhasse no centro do Rio de Janeiro, a competência era da Justiça do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. Se ele mora no centro do Rio de Janeiro, mas a empresa dele é lá de São Gonçalo, ou melhor, a sede da empresa dele
é aqui no centro do Rio de Janeiro, mas todo dia ele trabalha lá em São Gonçalo. A competência para julgamento, como já falou o artigo 651, é na Justiça do Trabalho de São Gonçalo. É assim que é, pessoal. E pode parecer uma coisa boba, mas várias vezes tem competência ali presente. Essa que é a verdade. E o artigo 651, ele já fala isso. Olha só, e outro detalhe importante, esse artigo 651 e seus parágrafos, vale a pena, pessoal, você dar uma estudada nele, porque ele fala de trabalho em localidade estrangeira. E olha só o que nos diz o parágrafo 1º desse artigo 651. Olha só, quando o reclamante ele for um agente de viagens, um agente comercial, aquele pessoal que está sempre viajando, hoje está aqui no Rio, amanhã ele está em São Gonçalo, amanhã ele está em Niterói, amanhã ele está em Friburgo. Olha só, pessoal. Isso acontece. Eu tenho um colega de colégio que o trabalho dele é esse. A sede da empresa é aqui no centro do Rio de Janeiro, mas ele trabalha viajando, todos os dias ele está num município diferente. Um dia ele está em Petrópolis, outro dia ele está em São Gonçalo, outro dia ele está em Nova Friburgo, outro dia ele está em Itaperuna. E o artigo 651, parágrafo 1º, está atento a esse exemplo que eu estou dando aqui para você. Quando é um agente comercial que está sempre viajando, a competência para julgamento ou é da filial que ele esteja ou subordinado, se existir uma filial, por exemplo, lá em Friburgo, porque ele mora em Friburgo. Nesse caso, ele mora em Friburgo. Se lá em Friburgo houver uma filial que ele esteja subordinado, vamos imaginar que ele foi contratado lá em Friburgo, a competência da Justiça do Trabalho, da filial que ele está subordinado. Ou então, na ausência dessa, na mais próxima. Vamos imaginar que, por exemplo, não existe filial em Friburgo, mas tem uma filial ali na cidade do Carmo, que é uma cidadezinha menor próxima de Friburgo. Se não existir uma filial em Friburgo, mesmo ele morando em Friburgo, mas tem uma filial dessa empresa no Carmo, a Justiça do Trabalho será a justiça competente da Justiça do Trabalho de Carmo. Se por acaso não tiver Justiça do Trabalho no município de Carmo ou no município de Friburgo, que por acaso tem Justiça do Trabalho em Friburgo, mas vamos dizer que não tivesse, seria numa outra mais próxima. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque nem todos os municípios têm Justiça do Trabalho. Alguns municípios vão englobar outros municípios ali. Aí você tem que avaliar no site da Justiça do Trabalho da sua região, ou aqui do Rio de Janeiro, ou da Justiça do Trabalho de São Paulo, ou da Justiça do Trabalho do Ceará, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho no seu estado. Você tem que verificar isso. Além disso, poderia ter mais uma possibilidade. Ele aqui foi contratado, por exemplo, olha essa situação, foi contratado, ele mora em Friburgo, vamos imaginar que não tivesse Justiça do Trabalho em Friburgo, que eu já disse que tem, mas não tem Justiça do Trabalho em Friburgo e também não tem no Carmo, e também não tem em outras localidades ali próximas.
ele teria que vir aqui para a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Então perceba aqui que o próprio parágrafo 1º do artigo 651, ele já coloca algumas opções. E por que ele já está colocando algumas opções? Primeiro, ele está privilegiando aquele trabalhador que prestou serviço para a empresa. Ainda que não tenha Justiça do Trabalho em alguma localidade, seja na região dele ou próximo, ele está buscando facilitar que ele ajuize, que ele distribua essa ação no local mais próximo, mas logicamente sempre seguindo certas regras. Se, por exemplo, nesse caso aqui, que eu dei o exemplo desse meu amigo que mora em Friburgo, a empresa dele tem sede no Rio de Janeiro, mas se tem filial em Friburgo, ele tem que ajuizar na Justiça do Trabalho de Friburgo. Essa segunda hipótese que ele colocou aqui, ou no domicílio do empregado, ou em outra vara do trabalho de outra localidade mais próxima, é quando não existe essa possibilidade da Justiça do Trabalho ser na mesma localidade que essa filial, né? Eu sempre passo para vocês o raciocínio de hermenêutica, que raciocina, que imagina o legislador ali. Primeiro, ele sempre começa com as regras, depois ele vai seguindo para as exceções. É assim que o legislador ele pensa. Primeiro ele passa a regra geral, depois ele passa as outras hipóteses e depois ele fala das exceções. Isso aí tem um raciocínio lógico aí que nós no direito chamamos de regras de hermenêutica. E por que isso é importante? Porque cai, porque é do dia a dia. Já falei que isso é do dia a dia. Não se surpreenda. Tem até outros motivos. Eu falei aqui de viajante, mas é muito comum a pessoa estar morando aqui no Rio de Janeiro, seja porque ou ela nasceu no Rio, ou ela mora no Rio, ou ela é de outra localidade, mas ela está morando aqui no Rio de Janeiro. Naturalmente, ela é contratada na maioria das vezes por uma empresa e ela presta serviço aonde? Aqui no Rio de Janeiro. Depois que encerra esse contrato de trabalho, ou ele volta para a cidade que ele morava lá na Bahia, ou lá em Minas Gerais, ou a pessoa decide sair do Rio de Janeiro e lá nesse outro município, lá nesse outro estado, ele decide ajuizar uma reclamação trabalhista. Vamos dar esse exemplo. A pessoa que morava no Rio de Janeiro decidiu morar em São Paulo. Está lá há 6 meses já estabelecido em São Paulo e ele decide ajuizar uma reclamação trabalhista. O vizinho dele era advogado trabalhista lá em São Paulo. Vamos imaginar que ele ajuize a reclamação trabalhista no TRT de São Paulo, TRT da 2ª região, sabendo que o local da atividade de trabalho dele era aqui no Rio de Janeiro. O que o advogado da empresa ele vai fazer? Ele vai requerer no juiz a exceção de incompetência. Já que eu estou falando aqui de competência territorial, pessoal, eu já vou aproveitar essa deixa aqui, já vou aproveitar esse gancho e vou falar de exceção de incompetência. O Instituto da Exceção de Incompetência, pessoal, você encontra no artigo 800 da CLT e no artigo 64 do Código de Processo Civil. Olha o que pode acontecer aqui. Pode acontecer a denominada prorrogação da competência. Nesse exemplo que eu dei para vocês, a pessoa trabalhava aqui no Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo
e lá decidiu entrar com a reclamação trabalhista no TRT de São Paulo. Se o advogado da empresa não falar nada, essa competência, que é uma competência relativa, se transfigurará em prorrogação de competência. Se quando chegar lá na audiência, ele não fez o requerimento de exceção de incompetência, o juiz do trabalho lá de São Paulo se tornará o juiz competente para julgar essa causa, com base no fenômeno da prorrogação de competência. Para que não ocorra a prorrogação da competência, uma vez que essa competência ela é relativa, cabe à advogada ou advogado do reclamado, da reclamada, requerer a exceção de incompetência, informando para o juiz o seguinte: excelência, esse reclamante ele não trabalhou aí em São Paulo, o local de trabalho dele era aqui no Rio de Janeiro, e foi como eu já disse para vocês, a exceção de competência estará prevista no artigo 64 do CPC e artigo 800 do CPC. Agora atenção, pessoal, esse aqui é aquele exemplo que a prática muitas vezes é de um jeito e a legislação é de outra, e isso às vezes vai te atrapalhar. Muitas vezes a prática ajuda, talvez na maioria das vezes a prática ajude mais do que atrapalha, mas quando você faz uma prova, principalmente uma prova letra de lei, toma cuidado. Esse exemplo aqui da prorrogação de competência, da exceção de competência é um exemplo, porque antigamente, olha só como é que funcionava na maioria das vezes antigamente e como é que funcionava pela própria legislação. Ainda ocorre, mas pode ser que a banca ela vá pelo outro caminho que depois eu vou falar. Olha o que acontecia antigamente. Quando eu, advogado, via que tinha uma exceção de competência, sabe o que eu fazia? Eu ficava quieto, eu não falava nada até o momento exato, até o momento oportuno, que era o momento da audiência. Eu chegava lá na Justiça do Trabalho e quando era processo físico, quando eu entregava a contestação na mão do juiz, eu falava: excelência, tem um requerimento aí de incompetência do juízo, tem uma exceção de competência aí. Logo depois, a partir de 2013, que virou processo eletrônico, eu colocava a contestação em segredo, colocava as informações todas em segredo para o advogado ou para a advogada não saber o que eu ia falar, para que ele só descobrisse na hora da audiência. Quando chegava na hora lá, quando o juiz iria retirar o sigilo da minha contestação, eu falava: excelência, tem uma exceção de competência aí. Era engraçadíssimo, porque olha o que ocorria. Quando eu entregava a contestação informando da exceção de incompetência, ou quando eu passava essa informação já no processo eletrônico, a impressão que me dava é que o juiz fazia até assim, ó: opa, vou nem encostar nisso, tem exceção de competência aí? Isso aí não é meu. Esse trabalho não é meu, Aspira. Isso aí é do outro. Advogado, doutor, reclamante, fala aí você. Ó. Aí ele perguntava, aí ele até perguntava para o reclamante: realmente você trabalhou onde? Ah, eu trabalhei no Rio de Janeiro. Ah, trabalhou no Rio de Janeiro, então doutor, infelizmente não é daqui. Vamos ter que remeter esse processo, vamos ter que redistribuir lá para o Rio de Janeiro. Se eu não falasse nada, iria ocorrer o quê? A prorrogação da competência. Isso era com a legislação anterior. Muitas vezes ainda ocorre hoje, mas tem diminuído muito. Por que tem diminuído muito? E isso muitas vezes pega alguns advogados de surpresa, porque isso era uma prática muito comum. Só que agora, após a reforma trabalhista, após a Lei 13.467,
esse tema de arguição, de exceção de competência, mudou o seu procedimento, conforme você vê aqui no artigo 800 da CLT. Ele nos fala que após notificado o reclamado, ele tem prazo de 5 dias em peça separada, em peça apartada, informar que tem uma exceção de incompetência. Ele não pode mais esperar a audiência para arguir a exceção de incompetência em audiência. Assim que ele recebe a notificação para audiência, seja ela inicial ou seja audiência una, já corre o prazo de 5 dias para ele fazer uma petição separada informando dessa exceção de competência. O que tem acontecido? Muitos advogados, por desconhecimento da lei, ainda se utilizam do procedimento antigo. Estão sujeitos à boa vontade ou do outro advogado ou do juiz. Que tem juiz que vai fechar as portas para ele de plano e tem juiz que não vai fechar. Se a outra parte não falar, é muito comum isso. Se um advogado tem um determinado direito e ele não fala, o outro fica quieto. E tem juiz que vai ficar quieto também, porque é uma incompetência relativa. O juiz não tem que se preocupar com incompetência relativa. O juiz ele tem o dever de se preocupar com incompetência absoluta. Incompetência absoluta é tudo aquilo que não pode ser violado pela lei. Tudo que é incompetência absoluta são aqueles vícios que anulam o processo. Não interessa aonde o processo está, vai anular. No caso da incompetência relativa, pode ser sanado. É essa a diferença da competência relativa para a incompetência absoluta. Incompetência relativa, quando ocorrem alguns erros, esses vícios processuais, eles podem ser sanados. Agora, na incompetência absoluta, esse vício ele não poderá ser sanado. Provavelmente será tudo anulado e voltar lá para o ato que ensejou essa anulabilidade. Então, pessoal, quando nós falamos aqui de competência territorial, necessariamente nós estamos falando aqui de incompetência relativa, estamos falando de exceção de competência que cabe ao advogado do reclamado, o advogado do réu, cabe a ele fazer esse requerimento de exceção de incompetência sob pena de preclusão, sob pena de precluir a matéria e naturalmente ocorrer o fenômeno da prorrogação da competência. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um tema muito interessante, é um tema que tem a ver com processo do trabalho e processo civil, e você conhecendo esse assunto, você vai ganhar muito tempo na hora de responder as suas questões, ou na hora, se você é um advogado, se você é um advogado, não perder o seu tempo precioso, otimizando o seu tempo, seja na parte profissional, ou seja, nos seus estudos. Tudo bem, pessoal? Dito isso, eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.